Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre a revisão das expectativas de mercado, inflação, juros, PIB e o mercado internacional. Será que o cenário deixou de piorar? Porque parece que melhorar ainda está complicado. É sobre isso que você ouvirá nesse vídeo de hoje. Por isso eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação e receba os vídeos diários, porque o melhor investimento sempre é no seu conhecimento. Vamos direto às informações do Boletim Focus, divulgadas nesta segunda semana de novembro, na realidade terceira, dia 16 de novembro, para você entender para onde a nossa economia está caminhando. Vamos começar então falando do IPCA, da inflação para 2021 e para 2022. O que nós temos em 2021? Pela 32ª semana seguida, não, você não ouviu errado, 32ª semana seguida, aumentou a expectativa, ou seja, a projeção de inflação para o final do ano de 2021. E agora ela saiu então de 9,33, que foi no dia 8/11, a última atualização, para 9,77. Traduzindo em miúdos, 10% já deve ser a inflação para esse ano de 2021. Com detalhe, o ano ainda não acabou, ainda pode piorar mais um pouquinho. E como que está para 2022? Já estamos quase no final de 21, no meio de novembro e para 22. Continuam subindo as projeções, as expectativas da inflação para 2022. Saiu de 4,63 para 4,79. E essa é a 17ª semana seguida de inflação para 2022. Então veja que o cenário continua subindo também para 2022. Cenário preocupante em relação à inflação aqui no nosso país. E para acrescentar, eu começo a trazer aqui para você também a projeção de dados de inflação já para novembro. Por que novembro? Porque já estamos no meio de novembro. Então veja, esse quadro de cima que eu trago para você é a inflação de acordo com o Boletim Focus que saiu hoje. A inflação estava em 0,41, era a projeção de novembro. Depois, há uma semana, passou para 0,60. Veja, um aumento de 50%. Agora passou para 0,75%, aumentando bastante novamente. Só que se você acha que essa inflação é alta, é porque você não observou esse dado de baixo, que é a atualização da Anbima. A Anbima é a instituição, então, que faz a atualização da inflação diária dos títulos públicos. Então, veja, aqui já está em 0,99%, 1% arredondando. E veja que essas duas estão muito próximas, então, aqui da inflação de 2020. Novembro de 2020 foi 0,89%. Se a Anbima, que é um órgão que tem mais expertise no mercado para projetar, estiver realmente correta, teremos novamente uma inflação acumulada muito alta nesse ano de 2021, porque ela já está atualmente em 12 meses em 10,67. Se esse número da Anbima se confirmar, nós vamos ter um acumulado aí ainda mais alto, porque vai sair o dado de 0,89 e vai entrar um dado de 0,99. Essa inflação parece que não tem freio e nós não conseguimos ainda identificar aonde vai parar. Se você já está gostando desse vídeo, dê aí aquele super like e não deixe de assistir a atualização que fizemos aqui da nossa playlist. Qual a melhor taxa e o melhor preço? IPCA principal, pré-fixado principal e os títulos com pagamentos de cupons também. Assista que você vai gostar. Agora nós vamos falar então da taxa Selic, porque se a inflação está subindo, é muito provável que o quê? A projeção da taxa Selic para 2021, nós estamos verificando aqui, permaneceu em 9,25 pela terceira semana seguida. 9,25 significa então que se nós temos uma Selic hoje em 7,75% ao ano, nós teríamos aí um aumento de 1,5 subindo para 9,25. Eu já vou dar a minha opinião sem ficar em cima do muro. Eu duvido.
1,5% apenas em dezembro, acho pouquíssimo provável isso de acontecer. Em outras palavras, creio que nesse caso a mediana das expectativas levantadas pelo Banco Central foi muito abaixo da realidade do mercado. Veja aqui, em 2022 o Boletim Focus já está projetando aí uma taxa Selic em 11%. Ou seja, se confirmar 9,25, teremos aqui 1,75 de alta em 22. Só que o mercado está projetando mais, entre 11,5% a 13%. Os aumentos continuarão no ano de 2022. Vamos acompanhando para você entender o que está acontecendo com a nossa economia. Agora vamos falar um pouco aqui do PIB. Só que antes de falar do PIB, não deixe de assistir. Fizemos comparações de alguns títulos. Pré-fixado com o Selic, Selic com IPCA. Assista, vai passar aqui no card esses dois vídeos. Muita gente já assistiu e é um dos vídeos mais assistidos do canal. Esses dois que eu te indiquei. Vamos falar agora do PIB, o nosso Produto Interno Bruto. Como é que vai estar o crescimento do PIB aqui no Brasil? Nós estamos vendo aí, semana após semana, a queda na mediana das expectativas do PIB para 2021. E você viu aí que a partir da segunda quinzena de outubro, o PIB caiu com a projeção abaixo de 5%. E a queda continua. Nós estamos agora na quinta semana seguida de revisão para baixo. E agora a projeção é de 4,88%. Quando nós olhamos para o ano de 2022, a queda é mais impressionante, porque nós estamos com o PIB agora projetado abaixo de 1%. Pela primeira vez neste ano, nós estamos tendo projeção do PIB agora de 0,93%. Caminhando assim, daqui a pouco vai se confirmar a projeção do Itaú de recessão em 2022. E aí temos um outro detalhe. Além de termos um PIB super baixo em 2022, em que pese ainda estar negativo, para 2023 a expectativa, segundo o Boletim Focus, é de apenas 2%. Ou seja, o Brasil voltaria a ter o famoso voo de galinha. Não consegue realmente decolar e aí nós corremos um sério risco da famosa estagflação. Se você nunca ouviu falar, estagflação é a junção de dois termos. Nós estamos falando, então, de estagnação econômica juntamente com inflação. E tudo está caminhando para esse indicativo do Brasil. Só que agora vamos dar uma aperfeiçoada além desses indicadores, que são indicadores que já aconteceram, que não tem como você realmente avaliar depois que eles já ocorreram. Vamos olhar aqui um pouco outros indicadores. A inflação. O histórico da inflação no Brasil está bem acima das expectativas. Como você tem acompanhado no nosso canal, em outubro já ficou bem acima da projeção. Lembrando, fechou em 1,25, a projeção em outubro era 1,05. O número veio bem acima. Como você está vendo aí, em novembro de 21 já está indicando uma inflação maior que novembro de 20, de acordo então com a Anbima. Isso significa então que a inflação de 21 deve ficar em torno aí, de 10 a 11% se continuar subindo novamente em novembro e em dezembro. Falando um pouco agora de outro indicador que preocupa muito a economia, foi a queda do setor de serviços. Saíram dados recentes agora, indicando uma queda de 0,6% em setembro. Aí você vai dizer, mas a queda foi pouca. Sim, mas se nós considerarmos que nós tivemos 5 meses de alta, essa queda pode estar indicando aí uma nova preocupação, porque o setor de serviços no Brasil é extremamente importante. E um dado importante dessa queda é de que 4 das 5 atividades acompanharam a queda. Então vai anotando aí. Além disso, tivemos dados também do varejo. Queda do varejo. A venda no varejo caiu 1,3% em setembro de 21, sendo que já havia caído também em agosto de 21, quando caiu 4,3%. Então veja essa tendência aí do segundo semestre de 2021. Com um agravante ainda, nesse caso do varejo, a expectativa de recuo, ou expectativa do mercado, era de 0,6 e ela caiu 1,3, o dobro das expectativas de mercado. Então veja que a situação no Brasil não está das melhores. Essa é que é a grande realidade. E aqui você tem então um gráfico dessa queda do varejo. Veja, 4,3 nós temos e agora recentemente 1,3. Então você verifica aí, serviços e varejos não estão no momento bom.
Agora vamos falar da Agenda Brasil. O que ficar de olho aí nessas próximas semanas, nesses próximos dias? A concentração é total e o compasso de espera para esse assunto. PEC dos precatórios. Haverá aprovação no Senado Federal? Haverá alguma mudança substancial? A avaliação política que tem sido realizada aí é de que ela deve sim passar no Senado. Com aperto, mas deve passar. Agora, o texto final é que não se sabe. Só que vamos aguardar, porque costumeiramente no Senado o governo enfrenta uma maior dificuldade em relação à Câmara. E como a votação lá é qualificada, ou seja, não é por maioria simples, isso pode ser um agravante. E derivada dessa agenda tem a outra, Auxílio Brasil, porque depende da PEC dos precatórios para voltar esse assunto à tona e realmente termos uma definição muito mais objetiva. Então a questão fiscal vai continuar realmente tomando aí a agenda econômica e definindo principalmente os preços dos títulos públicos. Se você já está gostando desse vídeo, dê aí o seu super like e não deixe de assistir aqui, ó, Leilão do Tesouro Nacional. Atualizamos as informações e olha, o Tesouro Nacional tem um novo título queridinho. Agora, será que os bancos, fundos de pensão e de previdência compraram esse novo título? Assiste que você vai gostar. Vamos falar agora da economia internacional. A economia internacional, saíram dados da inflação ao consumidor nos Estados Unidos, o famoso CPI. A famosa inflação lá chegou a 6,24%. Meus amigos, é uma inflação extremamente alta. E alguns defendiam, então, que essa inflação estava alta, mas tinha que ser retirada, então, alimentação e energia, porque elas tinham um peso muito grande e tem que se calcular o tal chamado núcleo da inflação. E o núcleo da inflação deu 4,58%, ou seja, tirando esses dois itens, 4,58% ao ano. Eu queria lembrar você que a taxa de juros lá está em 0,25% ao ano. É exatamente isso, você não ouviu errado, 0,25% ao ano. Então veja a diferença. E com um detalhe aí mais importante, essa taxa de inflação cheia de 6,24% é a maior taxa desde a década de 90. Desde a década de 90. Estamos falando então da mais alta inflação dos últimos 30 anos e sendo uma inflação generalizada. Ela não está situada em um determinado ponto, mas está situada em diversos pontos da economia. Falando ainda dos Estados Unidos, tivemos a expectativa de elevação da taxa de juros. O mercado já está precificando com uma certa dose de certeza que em junho de 22 haverá o aumento de 0,25 pontos percentuais e que em setembro de 22 a maioria do mercado já está com a expectativa de um segundo aumento de 0,25. O que significa isso? Bom, aumentando então taxa de juros lá, significa que aqui vai continuar aumentando. E para piorar, se está aumentando os juros lá, significa então que o mercado americano, que já é um mercado mais seguro, tende a puxar mais capital para os investimentos. Isso pode significar uma pressão ainda mais sobre o dólar aqui no país. Agora falando ainda da economia internacional, mas agora da China. Inflação ao produtor, o famoso PPI. Outubro de 21, chegamos aí então a 13,5%, assim como nos Estados Unidos, só que na inflação ao consumidor lá foi a mais alta dos últimos 30 anos, esse valor é o mais alto valor desde 1995. E qual é a preocupação? Se você não entendeu, o produtor costuma ter então essa inflação alta e até determinado ponto ele absorve esse tipo de aumento, só que depois ele começa a repassar. Foi o que aconteceu aqui no Brasil no ano passado, quando o IGPM disparou e meses depois o IPCA começou a subir e continua subindo até hoje. Então veja, a preocupação nossa é, nós já estamos com uma inflação alta e a inflação lá nos demais países desenvolvidos continua alta. Se essa inflação começar a ser exportada aqui para o Brasil, a situação nossa que já não é boa tende a piorar. Para finalizar, China, no setor imobiliário,
nós temos trazido aqui para vocês diversas informações da clara desaceleração da economia chinesa e, em particular, do setor imobiliário. O mercado estima que de 20 a 25% do PIB chinês é devido ao mercado imobiliário. E se realmente lá continuar piorando a situação, nós podemos acreditar que essa desaceleração da economia chinesa não é algo momentâneo, mas será algo que vai perdurar durante alguns bons meses. Para finalizar, apareceram dados importantes e preocupantes na Europa em relação a uma possível quarta onda. Diversos países tendo aí um nível maior de registro, então, da doença. Não que o número de mortes seja alto, ainda continua baixo, mas isso pode afetar diretamente as economias e é bom ficarmos de olho. Países como Reino Unido, Alemanha, Rússia, Holanda, Bélgica, Polônia, enfim, diversos países da Europa e países importantes. E para agravar essa situação, nós temos então o início do inverno lá na Europa, o que preocupa ainda mais com relação a esse tipo de ocorrência. Meus amigos, como vocês já viram aqui, a situação no Brasil não está boa e a situação internacional está cada vez mais preocupante. Só que veja, a economia internacional continua crescendo, principalmente quando falamos de renda variável. As bolsas nos países desenvolvidos e, em particular, nos Estados Unidos, continuam batendo alta atrás de alta. O problema nosso, por enquanto, está sendo só nosso mesmo. A expectativa é que, dentro em breve, daqui a alguns meses, esse problema mundial comece realmente a tomar conta de inúmeros países. E aí, quando o Brasil pensar em acordar, pode ser tarde demais. Você concorda com isso? Se você não concorda, eu quero ouvir você. Escreva aí nos comentários. Se a sua visão é diferente da minha, pode colocar aí e vamos debater. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que cada vez mais acompanhe aqui as expectativas de mercado. Um abraço e até o próximo vídeo.